Olá, turma. Hoje nós vamos ver a utilização de matriz, de variável do tipo matriz. Primeiro vamos entender o que seria a diferença, né, de uma variável do tipo matriz e a variável do tipo vetor. Para a gente entender aqui, eu desenhei aqui um, um retângulo, né, retângulo quadrado, um retângulo que vai simbolizar a nossa variável. Então vamos imaginar que eu tenho uma variável matriz, que eu vou chamar aqui de mat, e é uma variável, uma posição de memória que possui uma série de compartimentos, vou chamar de compartimentos. E esses compartimentos são endereçados através de linha e coluna. Então, esta linha aqui é a linha 0, linha 1 e linha 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, como que eu pego o endereço desta célula? Seria linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. E agora, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. E assim por diante. O 2, 0, o 2, 1 e o 2, 2. Com isso, a gente passa a ter como endereçar cada compartimento, cada posição dessa variável, tá? Do tipo matriz. É uma variável que nós chamamos de multidimensional, porque ela tem tanto linha quanto coluna, tá? Tanto linha quanto coluna. Aqui as colunas. Tranquilo? Então vamos ver isso na prática. Como é que a gente cria uma variável e manipula essa variável dentro do DevC++. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? File New, Project, Console Application, C Project. Vou colocar aqui, eu vou chamar de matriz, tá? Vou chamar de matriz. Vou na área de trabalho criar uma pastinha para ela, vou chamar de matriz. Vou salvar aqui dentro o nosso projeto e vou preparar nossa área de trabalho. Vou apagar o comentário aqui, vou escrever exemplo de variável do tipo matriz, tá? Exemplo de variável do tipo matriz. Vou apagar aqui os argumentos do int mine, que a gente não vai precisar no momento. E vamos poder trabalhar aqui dentro da nossa estrutura principal. Então vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar com ela? A gente não tem aqui, vamos lembrar aqui, ó, a gente não tem linha e temos colunas, então a gente vai precisar de duas variáveis do tipo inteira. Vou colocar aqui o L e o C para controlar a linha e a coluna. Vou criar aqui a minha matriz, que eu vou chamar de mat. A quantidade de elementos, 3 linhas com 3 colunas. Beleza, está aqui, 3 por 3. Então é uma matriz de 3 por 3. Eu tenho o L para controlar a linha e o C para controlar a coluna. A matriz eu vou utilizar também, para a gente fazer a leitura dela, a estrutura de repetição for. Então vou criar aqui, ó, for, mesmo esquema, mesma raciocínio que nós utilizamos para vetor, só que com a matriz a gente tem linha e coluna. Então, a linha começando com 0, porque a gente tem a primeira linha, a gente começa com 0, enquanto o L menor que 3, começando do 0, eu vou até o terceiro elemento, tá? Enquanto 0 menor que 3, L mais aqui, tá?
Então está aqui a minha estrutura. Essa estrutura, esse for, ele vai caminhar pela linha. Eu preciso também de um outro for para caminhar pela coluna. Então eu vou ter aqui o C começando com 0, que é a minha variável que eu vou poder controlar as colunas, enquanto C menor que 3, tá? C mais. Pronto. Tá aqui a minha estrutura. Essa estrutura básica para manipulação de matriz. Então, sempre que a gente for trabalhar com matriz, como eu tenho linha e coluna, sempre eu vou ter dois fors, né? Que um para manipular a linha e outro para manipular a coluna. Beleza, agora eu vou fazer a nossa leitura básica. Eu vou colocar aqui meu printf pedindo para o usuário digitar um valor. Então, vou colocar aqui, ó, digite um valor para a matriz. Vou colocar aqui %i, tá? E aqui eu vou colocar a linha e a coluna. Então, só fiz um pedido para que o usuário digite um valor para a matriz. Aqui eu pedi para imprimir a linha e coluna, que serve para a gente poder ter noção em qual elemento nós estamos trabalhando, né? Então aqui eu vou tá digitando a linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1, então eu sei no momento da digitação em que posição dentro da matriz eu estou inserindo aqueles dados. Então aqui agora eu vou dar o scanf, então é o scanf. Vou fazer a leitura propriamente dita da matriz, então vou colocar aqui %i, é uma matriz do tipo inteira. Vou colocar aqui o e comercial, mate, o nome da matriz que a gente declarou, e linha e coluna. Então tá aqui certinho os elementos que eu vou poder trabalhar. Então vou fazer a leitura da matriz, vou fazer a leitura da linha e coluna, né, através dos dois fors que eu estou fazendo o controle da linha e coluna. Vamos testar? Então eu vou dar aqui, vou salvar dentro da própria pasta que nós criamos de projeto. Vou executar aqui, ó. Digite o valor para a matriz 0, 0, né? Quer dizer, linha e coluna 0. Então, eu vou colocar aqui 54, valores aleatórios. Beleza, ó. Fiz a leitura. Se vocês repararem, a gente começou com linha 0, 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2 e assim por diante. Linha 1, linha 2, né, e os índices e as colunas de 0 até 2. Beleza. Agora vamos, só para a gente terminar, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos imprimir essa matriz. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colar, tá? Não vou fazer mais a leitura, então posso apagar meu scanf. E aqui eu vou trocar a mensagem. Em vez de eu falar digite, eu vou colocar o valor lido da matriz. E aqui eu vou acrescentar um terceiro %i, que vai servir para a impressão da própria matriz. E aqui eu vou colocar mate, linha e coluna. Beleza. Então, ele vai imprimir o valor lido da matriz e vai colocar aqui a linha e a coluna. E aqui no terceiro %i, a própria matriz, o valor, né, da matriz na linha e coluna especificada. Então, só relembrando, né,
que o porcento i, no lugar do porcento i vai ser impresso essas variáveis que foram colocadas aqui depois que eu fechei as aspas e a vírgula, né, e entra respectivamente na mesma posição. Primeiro porcento i o L, segundo porcento i o C e o terceiro porcento i a matriz que a gente está imprimindo. Vou dar um salvar, vou executar e verificar se rodou tudo certinho. Vamos colocar os valores aqui. Passou bem rápido, vamos voltar aqui. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai digitando e perde o tempo. Legal, ó. O valor da matriz foi, aí aqui tá colocado aqui embaixo. O valor lido da matriz é 00, é o 2324. E repare que aqui ele embolou, né? Na verdade nem é 2324, é 234. Esse último elemento aqui é o O, né? O valor lido da matriz índice 0, coluna 1 é, então ele embolou tudo aqui, ó. Isso é legal acontecer para a gente poder arrumar algumas coisas. Coisas de perfumaria, né? O que eu chamo de perfumaria? O que nós chamamos de design, de deixar a interface preparada e mais legível, é detalhe que a gente vai vendo e a gente vai testando, é sempre executando e testando, vendo o problema e melhorando a aparência. Então a gente viu que a gente precisa de uma quebra de linha aqui. Então a gente vai dar aqui o elemento, o contrabarra N, que faz com que a gente quebre as linhas. Vamos testar? Tá? Deixa eu ver se eu compilei, se eu só executei. F11, compila e executa. Beleza. Então eu vou colocar aqui os valores, ó. Agora sim, ó. Ele colocou o valor lido da matriz, índice 0, coluna 0, 23. É só a gente comparar aqui. Vamos pegar aqui, ó, o 1, 2 é 23, 1, 2, 23. Vamos pegar aqui o 2, 1, 224, 2, 1, 324 e o 2, 1, 324. Então, beleza, foi certinho, fez a leitura da matriz e fez a impressão. Então, sempre a gente lembrar que matriz, para trabalhar com matriz, eu trabalho com duas estruturas do tipo for, tá? Uma para controlar a linha, a outra para controlar a coluna, tá bom? Então aqui a gente fez um exemplo de leitura e depois um exemplo de impressão dessa matriz. Gente, obrigado. Um abraço.